Oi, eu sou a Aira e esse é o Penso Logo Cast, um podcast em áudio, onde eu compartilho reflexões sobre a internet e o mundo, ou só o que se passa pela minha cabeça. No fim, se você quiser comentar, eu vou adorar, porque quem gosta de bot é Big Tech, e eu tô aqui pra falar com gente. Kefra viralizou de novo na internet por falar uma coisa controversa e eu acho que essa é uma boa oportunidade pra gente conversar, porque a gente pode olhar pro erro dos outros e servir de aprendizado pra gente não errar também. Lógico que a gente não erraria como a Kéfera no mesmo sentido, porque nem todo mundo que tá me ouvindo faz conteúdo pra internet, mas a gente também se comunica com as pessoas o tempo inteiro e é muito comum que a gente não necessariamente consiga dizer exatamente o que a gente queria falar. Muitas vezes a gente quer falar A, a pessoa entende B e sai C da nossa boca. E é basicamente isso que eu quero falar hoje. Se você tá morando numa pedra, eu vou dar um breve contexto assim do que aconteceu, mas basicamente a Kéfera fez um vídeo super produzido dentro de um banheiro. Literalmente ela pensou em tudo, assim, luzes, contratou alguém pra filmar, vários takes diferentes. Ela tava de toalha, com o cabelo molhado. Eu acho que é pra dar uma vibe de olha como eu sou natural, como eu estou falando com você sem filtros, né? O vídeo deve ter 1 minuto só de duração, o que já é um tempo muito curto pra passar uma mensagem. E o problema não é o tempo, mas como você faz proveito desse tempo, né? Porque dá pra falar muito em 1 minuto e nada. Mas de qualquer forma, 1 minuto nunca é suficiente pra passar toda a mensagem que a gente gostaria. Então é mais como se fosse, tipo, levantar uma bola, sabe? Levantar um debate e deixar as pessoas continuarem o jogo. Eu acho que por esse caminho é válido, mas não deu certo, enfim. E aí ela levantou um questionamento pra audiência. Como você se sentiria se tivesse na sua adolescência uma câmera te filmando 24 horas por dia? E ela até chegou a falar que as pessoas esperavam dela naquela época que ela fosse perfeita, mas o problema é que para responder, para refletir sobre isso que ela trouxe, ela se usou de exemplo. Ela levantou pontos interessantes, mas não do melhor jeito que ela poderia, porque ela teve a sorte de ter uma mãe que apoiava ela. Não só que apoiava, mas que sabia o que ela estava fazendo, né? Não era uma mãe que deixava a filha fazer qualquer bosta ali sem supervisão e foda-se. Ela tinha a quem recorrer, ela tinha uma rede de apoio, querendo ou não. Ela não estava jogada no mundo. Um adolescente não tem a mesma cabeça do que uma pessoa adulta, ele não tem a mesma responsabilidade do que uma pessoa adulta. Também não tem a mesma maturidade emocional para lidar com as consequências da exposição. Ela ter escolhido pegar a câmera quando ela era adolescente não faz isso ser uma mentira. Se a gente for pensar em sofrimento, a Kéfera sofreu menos do que uma pessoa CLT que tá o dia todo trabalhando, tá na escala 6x1, passando mais tempo dentro do transporte público do que descansando. Mas ao mesmo tempo, se a gente fazer disso uma disputa de quem sofre mais, a pessoa que tá no transporte público e ralou o dia todo, ela tá sofrendo menos do que uma pessoa que é moradora de rua, que também tá sofrendo menos do que uma pessoa que tá na Palestina, que perdeu tudo, que perdeu a família, que tá num ambiente de guerra. Guerra não, né? Genocídio, né? Porque guerra tem que ser pau a pau ali. A gente ia tá falando de dois países que podem tanto atacar quanto se defender na mesma proporção e não é o que acontece, então não é guerra, é genocídio. Mas você percebe o que leva a isso, né? Sempre vai ter alguém que vai sofrer mais do que a gente. Então o ponto não é falar, olha como eu sofri. Tem como você dizer que você sofreu ou você contar histórias até que muitas vezes a gente não sabe, porque pode ser que tenha acontecido coisas com ela que simplesmente não foram a público e ela quer compartilhar e que foram muito doloridas. E é válido, né, contar a sua própria história. Mas se você não deixar claro a sua intenção em contar, as pessoas vão entender com a mesma limitação, né? Será que ela não deveria, em vez de levar por esse caminho, conversar com as pessoas sobre essa transição do que mudou para Kéfera adolescente, da Kéfera adulta? Como que ela lida hoje com gravar vídeo, com fama, com hate?
com a cabeça que ela tem hoje, não seria mais interessante, não ia agregar mais? Esse ponto que ela traz do ser um adolescente com câmera é muito válido, mesmo que ela não tenha se expressado da melhor forma. E isso vale, na verdade, pra todo adolescente, né? Não precisa ser um adolescente que cria conteúdo, sei lá, pro TikTok ou coisa assim. Se a gente for pegar exemplos piores, né? A gente tem as estrelas da Disney, as estrelas da Nickelodeon. A gente tem o caso recente aí da adultização, né? Do Ítalo Santos lá com a Camilinha. Então percebe que não é que o vídeo não é válido, mas é sempre a forma que você vai falar. A parte que ela fala sobre as expectativas das pessoas perante a ela, que o mundo esperava que ela fosse perfeita, também não bateu bem. E existe uma diferença entre você se sentir cobrada e você ser cobrada, porque expectativas elas vão existir, né? As pessoas esperam de alguém que cria conteúdo, que essa pessoa crie um bom conteúdo, que ela continue fazendo isso, que ela melhore com o passar do tempo, que ela não fale merda, uma merda criminosa no caso, porque falar uma besteira ou outra é uma questão de ser humano mesmo. Será que todo mundo tava esperando perfeição? Ou será que ela encontrou essa cobrança em momentos específicos, no momento quando ela decidiu dar um passo maior na carreira dela, como por exemplo, fazer um filme, fazer uma novela. Mas enfim, eu acho que às vezes, falando especificamente da Kéfera, não como se ela fosse ouvir isso daqui, né? Mas às vezes vale mais você simplesmente ligar a câmera, como ela sempre fez, e ser sincera. Não que ela não tivesse sendo, mas eu acho que as pessoas se conectam mais quando você simplesmente desabafa. Sabe, você queria desabafar? Então só desabafa. Você quer contar o que não foi muito bom na sua trajetória, o que te assustou, o que te preocupou? Mano, só vai. Mas é aquela coisa, quando a gente fica inventando muita moda, às vezes a gente não é entendido como a gente gostaria de ser. E eu acho que a solução pra gente se certificar de que a gente pensou A, falou A, e a pessoa vai entender A e não B, é a gente ser o mais sincero possível e o mais humano também. E aí vamos lá, não estou dizendo que ela não é humana ou que ela não foi humana, mas é que a humanidade, essa empatia que ela estava buscando receber e que ela merece receber como qualquer outra pessoa, porque também ela não cometeu nenhum crime, ela só não soube se expressar, não tá em gravar no banheiro de toalha. Não que isso seja um problema, é só uma escolha estética. Mas quando é um assunto muito complexo, um assunto com muitas camadas, a gente precisa amarrar muito bem para que em 1 minuto o negócio se faça realmente entendível, sabe? Eu acho péssimo, e aí eu tenho que defender ela por um outro lado, que é quando o povo fica dobrando a aposta, né? Tipo assim, ela falou de um jeito que não foi legal, então aí a galera começa a querer cavar petróleo. Então, você falou isso daqui que eu achei uma merda? Então eu vou falar da sua aparência, eu vou falar que você é isso, eu vou ser etarista pra caralho. Eu acho que esse não é o caminho. Eu acho que faz a gente perder argumento facinho, sabe? Critica, mano. Mas tem como fazer isso de um jeito menos tóxico, né? Resumo da ópera, eu acho muito difícil, quase impossível que na nossa comunicação com qualquer outra pessoa não exista nenhum mal-entendido nunca, sabe? Mas é aquela coisa, se a falha for nossa, a gente tem que ter a humildade de ir lá e se corrigir. Qual é o grande problema de você falar, pô, galera, não era essa a minha intenção, não era por aí que eu tava querendo levar o assunto. Ao mesmo tempo, se o outro se corrige, eu não tô falando que ela se corrigiu. Mas quando o outro se corrige, né? Quando a gente se corrige, puxando pra nossa realidade, a gente tem que deixar ele fazer isso também, né? Porque senão a gente simplesmente vai se fechando pra todo mundo e, se você não se expressou bem, então vá a merda. E não é bem assim, né?
É aquele clichê, a gente tá construindo ponte ou muro? Isso lógico, né? Se a gente tá falando de alguém tentando se corrigir por algo que tem a correção, né? Porque quando não tem, aí não tem mesmo. Aí realmente é o muro a coisa mais certa a se construir no caso. Saber se comunicar não é ser extrovertido, não é ter um vocabulário rebuscado, mas sim conseguir fazer com que as pessoas te entendam, né? Eu fiquei sabendo de um streamer brasileiro que ele vendia bala no Farol e hoje ele tá fazendo live com gringo e ele mal sabe falar inglês direito, mas ele sabe se comunicar. Ele sabe se expressar do jeito dele, sendo ele mesmo, do jeito que ele conhece, do jeito que ele sabe, com as limitações dele. E por que que eu tô falando disso? Porque às vezes é isso que falta. Às vezes é um negócio de feijão com arroz, sabe? Não precisa de muito. Às vezes o básico já é tudo. Às vezes você ser você mesmo já é o suficiente pra se fazer entender. Então que a gente possa fazer esse exercício, sabe? O que você achou dessa história toda, hein? Espero mesmo que esse papo tenha sido legal pra vocês. Se quiser ver pensamento em forma de desenho, é só dar uma passadinha em Mundo de Aira no YouTube, Aira com Y, que tem umas tirinhas nos shorts que dizem muito e são autorais, nada de A. Então, fica aí o convite.